Olá, tudo bem? Quero agradecer o privilégio de poder adentrar a sua casa, a sua família, sempre levando uma palavra, uma mensagem de amor e de esperança, nesses dias de pandemia, onde por força de decreto nós não podemos estar congregando, nos reunindo em templo, mas ao mesmo tempo por uma opção de amor, de não contágio, de não contaminação, de respeitar a individualidade, a pessoalidade, nós escolhemos passar por vídeo, passar as mensagens dessa maneira, e eu espero que a sua casa, a sua família e você mesmo seja tremendamente edificado pelo Senhor. Na semana passada nós falamos aqui por que e para que existo. Há um propósito para a nossa criação. Deus, quando pensou em mim, quando Ele pensou em você, pensou em um propósito específico de realização da sua vontade e da sua obra aqui na terra. Por que e para que existo? Você pode pensar por alguns instantes e refletir nessa pergunta por alguns momentos. Por que e para que existo? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 17, ele disse: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se Paulo está dizendo que devemos procurar compreender, significa que nem sempre é fácil convergir para o centro da vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, a vontade específica, a vontade genérica até talvez saibamos, mas a vontade específica de Deus para as nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, nesse instante, nesse momento, receber todo o auxílio do alto para poder entender o que o Senhor tem reservado para você. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa formidável. A graça de Deus na sua vida, a presença do Senhor em você. Procure entender o que o Senhor tem reservado para ti. Vamos orar nesse momento. Meu Pai amado, meu Pai querido, graças te dou pelo privilégio de poder adentrar a esta casa, a essa família, com esta mensagem, com esta palavra, que não é uma palavra inventada, fabricada, produzida, mas é uma palavra gerada na eternidade, porque é a tua palavra inspirada pelo Espírito Santo. E se é inspirada pelo Espírito Santo, vai cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Eu peço agora que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, em cada vida, levando cada pessoa a entender a tua vontade, o teu propósito, até que se consuma, até que seja inteiramente consumida para a tua honra e para a tua glória. Nós entendemos, Pai, que nós estamos vivendo o tempo do fim, nós somos a última geração, a geração que vai presenciar o arrebatamento da igreja. Nós somos a geração, aqueles eleitos, os chamados, os fiéis, que hão de subir para estar com o Senhor por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós queremos manter os nossos olhos no nosso autor da fé, o consumador da fé, o Senhor Jesus, e sobretudo, Pai, nos envolvendo com os teus negócios, com os negócios do teu reino, fazendo a tua vontade aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos com isso, Senhor, que até o final de toda esta explanação, de toda esta mensagem, o teu nome tenha sido tremendamente honrado e glorificado. Essa é sempre a minha oração. Me usa, Pai, como um canal nas tuas mãos, um canal para fazer esse irmão, essa irmã refletir nesse instante e convergir para o centro da tua vontade, Pai. Oramos assim, contando com a intermediação e a ação do teu Espírito, e oramos sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero ajudar você a entender a palavra do Senhor, e eu quero partir de um texto muito mal entendido e compreendido, constante da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 28. Eu digo Romanos capítulo 8, verso de número 28, onde a palavra do Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir: sabemos, nós temos ciência, estamos cônscios
de que todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas, na sua mais extensa profundidade. Tudo é tudo, todas as coisas são todas as coisas. Eu sempre brinco na igreja sobre isso. Todas as coisas, tudo aquilo que nos acontece, seja bom, seja ruim. Estou falando aqui para gente crente, estou falando aqui para gente que teme ao Senhor, estou falando aqui para gente que foi chamada segundo um propósito nobre, segundo um propósito que está no coração do Senhor. Todas as coisas que nos acontecem, sejam boas, sejam ruins, sejam agradáveis ou não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo a Deus e eu sou chamado segundo o seu propósito. Logo, tudo aquilo que me aconteceu durante todo esse dia e tudo aquilo que me aconteceu durante toda essa semana, tudo aquilo que me aconteceu durante todo este mês e todo esse tempo de pandemia que nós temos vivido, todas as coisas têm cooperado para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para que eu possa convergir para os planos e os propósitos do Senhor. Deus, em sua infinita bondade, Ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem àqueles que têm um chamado. A todos aqueles que têm um chamado. Se você entende que tem um chamado, e eu acredito que você saiba disso. Você tem, primeiramente, um chamado para ser filho ou para ser filha. Segundo, você tem um chamado para ser santo ou para ser santa. E em terceiro lugar, você tem um chamado para o envolvimento na obra do Senhor. Então, pelo menos esse tríplice chamado está bastante evidente na sua vida. Então, estou falando com você, o Senhor está falando com você nesse momento. Para que você possa entender melhor essa questão de planos e propósitos convergentes para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero convidar você a ir para o Antigo Testamento e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. E nós vamos trabalhar um pouquinho um personagem bíblico muito conhecido, chamado José do Egito. José, que era uma pessoa jovem, bastante jovem, mas que Deus tinha uma maneira muito especial de falar com ele. Deus se manifestava à sua vida por intermédio de sonhos. Deus falava com José por sonhos. Eu estou no capítulo 37 do livro de Gênesis e vou falar sobre este José, o José do Egito. Deus falava com ele. Sempre nos perguntamos, mas de que maneiras Deus pode falar com o ser humano? De que maneiras Deus pode revelar os seus sonhos, os seus planos, os seus propósitos? Bem, é um tema bastante complexo e algumas pessoas sempre o levam para o lado místico das coisas. Eu acredito que exista, sim, e devemos buscar este lado místico, mas a principal forma de Deus falar com os homens, com as pessoas, comigo e com você, ainda continua sendo por intermédio da Bíblia, por intermédio da sua palavra, a sua palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Bom, se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, então certamente é a forma que Deus encontrou de se revelar aos homens e de manifestar o seu querer. Então a primeira forma que você precisa buscar de Deus falar com você é pela Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, a todo instante, a todo momento. Eu pergunto para você, você já leu um versículo pelo menos da Bíblia nesse dia? Você já encontrou a vontade do Senhor revelada nas Escrituras? A segunda forma que Deus tem de falar conosco é sempre por intermédio de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus, ele pode usar um irmão querido, um irmão abençoado, uma pessoa que tenha intimidade com ele, que o busque diuturnamente, que tenha este relacionamento e conheça o caráter de Deus e conheça a essência do Senhor. Então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele pode usar esse irmão como um canal, como um meio de entregar, de transmitir a vontade soberana do Senhor. Mas é sempre um perigo, é sempre algo que nós precisamos filtrar, nós precisamos discernir, nós precisamos ter o dom do discernimento de espíritos para ver se aquela pessoa realmente é um canal limpo, é um canal com fluidez da vontade e da palavra do Senhor. Mas é uma das formas que Deus tem de usar para manifestar a sua vontade, é usando uma pessoa. Em terceiro lugar, Deus pode falar conosco por intermédio das circunstâncias.
as circunstâncias, aquilo que nos acontece, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós vemos acontecendo, pode ser uma das maneiras de Deus estar falando conosco. Então as circunstâncias falam muito alto. Terceira, ou melhor, quarta forma, Deus ele pode falar conosco por meio do seu Espírito Santo, por meio daquele testemunho interior. E assim me parece, é a forma mais segura, menos enganosa, apesar do coração do homem, da pessoa ser enganoso, apesar de, entre aspas, o nosso coração muitas vezes nos pegar peças, vamos dizer assim, pregar peças, né? Nós podemos ser facilmente enganados, ludibriados, mas o testemunho do Espírito Santo, ele é muito seguro, quando ele vem e testifica no nosso coração acerca da vontade soberana do Senhor. E a outra maneira que Deus pode ter de falar conosco é por intermédio de sonhos e por intermédio de visões, que era, no caso, a forma como ele falava com José. Nas minhas leituras, nas minhas meditações, eu encontrei um versículo no livro de Jó, capítulo 33, dos versos 14 a 18, que diz o seguinte: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, presta atenção, Deus fala de um modo, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão. Ele fala de um modo ou de outro modo, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então eu encontro aqui nesse texto esta forma maravilhosa que Deus tem de falar conosco, que é por meio de sonhos e por meio de visões. Isso aconteceria especialmente no tempo do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Profecia essa que foi cumprida, a profecia de Joel, no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado de forma abundante e perene, sobre todos os cristãos, sobre todos os discípulos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém, e de lá para cá a todos quantos têm andado com o Senhor. Voltando lá para o capítulo 37 de Gênesis, no capítulo 37, no verso 5, diz que José, ele teve um sonho e relatou aos seus irmãos. O problema não é ter sonhos, o problema é contar os sonhos antes do tempo. O problema é usar o sonho para instigar contendas e para gerar ciúmes. O sonho, quando vem de Deus, é para ser guardado no coração, para que no tempo do seu cumprimento, Deus seja honrado e Deus seja glorificado. Mas fato é que José teve um sonho, capítulo 37, verso 5, não é? E no capítulo 37, no verso 9, diz que ele teve outro sonho. Então nós temos pelo menos dois sonhos que José teve. Na verdade não eram sonhos de barriga cheia, mas eram sonhos reveladores do futuro, eram sonhos direcionadores da vida de José. Deus estava direcionando a vida daquele menino, 17 anos de idade, Deus já falando com ele, direcionando todo o seu futuro. Deus estava trabalhando a sua vida, preparando ele para algo grande. Veja o que eu estou dizendo. Deus estava preparando aquele menino para algo grande. Deus estava preparando aquele menino para ser um instrumento poderoso de transformação e de preservação de vidas. Deus estava trabalhando. Não deixe cair por terra nenhuma das palavras que eu estou falando para você neste momento. Deus estava trabalhando aquela vida, moldando aquela vida. Os sonhos vinham diretamente de Deus, não vinham do seu ego, não vinham das suas ambições pessoais. Os sonhos, eles revelavam o propósito de Deus para a vida de José. José, ele passou ou teve que passar pela escola de Deus. E aqui eu uso o texto que nós empregamos na abertura deste nosso programa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando
Deus tem algo reservado para as nossas vidas. Nós vamos passar pela prova. Nós vamos passar pela sua escola. A sua escola não visa reprovar, mas a sua escola visa nos preparar, nos fortalecer, nos forjar. E geralmente nós somos forjados no sofrimento, nós somos forjados na dor, nós somos trabalhados nas contrariedades, nós somos trabalhados naquilo que nós muitas vezes não gostamos, naquilo que nos acontece que nós não planejamos. Nós queremos eliminar da nossa vida, isso é algo natural do ser humano, essa seletividade, selecionar o que não é bom, o que não é agradável e considerar essas coisas como se elas não fizessem parte do plano e do propósito de Deus. Mas eu preciso dizer para você nesse instante que tudo aquilo, mas exatamente tudo aquilo que lhe acontece porque o Senhor está permitindo, Ele está criando, Ele está forjando o seu caráter e o meu caráter. É duro dizer isso, é difícil pregar sobre isso, em dias de triunfalismo, onde as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que é bênção, só querem ouvir falar do favor de Deus, mas entender que Deus está trabalhando muitas vezes a vida de uma pessoa, permitindo a dor, permitindo o sofrimento, permitindo a contrariedade. Poucas pessoas querem ouvir e querem entender isso. Deus, Ele trabalhou a vida de José, permitindo que ele passasse por uma escola muito dura. Deus trabalhou a sua vida para cumprir os seus propósitos. Por que que Deus fez isso? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 37, no verso 2, conta a história, de Jacó, que tinha seus filhos e tal, e um filho jovem. E esse filho jovem é uma referência a José. E no final do verso 2 está escrito o seguinte: trazia ele más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Ou seja, José visitava os irmãos no seu lugar de trabalho e vinha para a casa do pai e dizia: ó pai, o Rubem fez isso, ó pai, o Simão falou aquilo. E assim ele trazia notícias erradas, más notícias do procedimento dos seus irmãos para o seu pai. Na verdade, meus irmãos, ele tinha um problema de língua solta, ele tinha um problema de caráter, ele era fofoqueiro. Gente, escuta o que eu vou falar para você. Uma pessoa que precisa se encontrar com outro tipo de gente e ficar comentando sobre a vida de terceiros, certamente tem um problema de desvio de conduta, de desvio de caráter. Não é necessário, não é permitido, não é lícito, não é bonito, não é edificante ficar tecendo comentários sobre a vida alheia quando aquela pessoa não está presente. Fofoqueiro. José era um menino fofoqueiro, levava más notícias deles aos seus pais. Nesse capítulo 37, no verso 4, no final do versículo 4 diz: odiaram-no, seus irmãos, naturalmente, e já não lhe podiam falar pacificamente. Gente, isso acontece muito dentro de casa. Irmão que não consegue falar de maneira decente com o irmão. Um pai que não consegue falar de maneira decente com seus filhos. Uma esposa que não consegue falar de maneira decente e honrosa com seu marido. As contendas vão gerando essa alteração de voz, essa alteração de conduta, essa alteração de palavras, e vai criando um ambiente insuportável dentro de casa, dentro da família. Conversava com um irmão querido esta semana e eu disse para ele: não é normal que hajam gritos dentro de casa. Gritos não são bem-vindos, gritos são sintomas de que há alguma coisa errada, de que há uma doença, de que há uma enfermidade de desamor, de ódio, de desavença, de algo que precisa ser consertado pela graça e pela presença do Senhor. Aquela casa, a casa de Jacó, onde José vivia com seus irmãos, era uma casa onde tinha um fofoqueirinho, e onde não havia mais conversa pacífica, onde toda a conversa era em tom irado, era em tom áspero, como a gente fala na linguagem gauchesca, uma linguagem coicenta, ou seja, era coice para todo lado. Neste capítulo 37, no verso 11, diz o seguinte: os seus irmãos lhe tinham ciúmes, Então, este José, ele vivia neste ambiente de contenda,
E ele vivia num ambiente onde os irmãos tinham ciúmes. Tinham ciúmes por quê? Porque o pai tinha um amor todo especial por José. José era o preferido, e isso acontece muito dentro de casa. Não deveria, mas acontece. Onde alguns pais têm predileção por um filho, por outro filho, e isso acaba gerando sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa e de ciúmes dentro de casa. Então esse era o ambiente em que José vivia. Para que Deus pudesse usar José, olha só, é muito difícil falar o que eu vou falar. Para que Deus pudesse usar José como um instrumento, Deus tinha que primeiramente trabalhar as suas falhas de caráter. Deus tinha que trabalhar o conceito família. Deus tinha que mudar o ambiente, a visão daquela família. E foi por muita dor e muito sofrimento de um pai e dos irmãos e de José exilado, a forma que Deus encontrou para trabalhar essa família. Este era o ambiente e Deus precisou trabalhar isso. O que Deus permitiu acontecer na vida de José? Neste capítulo 37 do livro de Gênesis, versículo 27 e 28, seus irmãos, por causa do ciúme, do ódio, das disputas, por causa das visões, dos sonhos que José tinha, resolveram vendê-lo aos ismaelitas. E algum deles disse: olha, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo por 20 ciclos de prata, o que equivalia a 2 anos e meio, mais ou menos, de salário de um trabalhador. 2 anos e meio de salário de um trabalhador, o preço pago pela vida de José, o filhinho amado de Jacó. Então José, ele foi vendido a esta caravana de midianitas, que desciam até o Egito. E o versículo 28 termina dessa forma, dizendo: estes levaram José ao Egito. José foi separado da família, ele foi tirado do convívio familiar. E eu acho isso uma coisa terrível, pegar um adolescente, um jovem como José, 17 anos, separá-lo do amor do pai, do amor da mãe, do amor dos irmãos, é levado a uma terra, uma outra cultura, uma outra língua, um outro Deus, uma outra forma de procedimento. Ele foi para lá levado e, vamos dizer assim, foi tremendamente injustiçado. Capítulo 39 do livro de Gênesis, versículo 20. Eu não quero gastar muito tempo aqui com isso, mas nós temos todo aquele episódio enaltecendo a beleza e a formosura de José, um menino robusto, um menino forte, e a mulher de Potifar, na casa de quem ele foi trabalhar, colocou os olhos em José e quis se deitar com ele, manter relações sexuais ilícitas. E José todos os dias negava aos encantos, negava aos pedidos, e não é fácil resistir na área da sexualidade aos encantos de uma mulher bonita. Não é fácil resistir às tentações que o inimigo lança para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, para nos levar ao pecado e nos afastar cada vez mais do Senhor. Sim, porque a sexualidade depravada, ela afasta do Criador. A sexualidade errada, ela afasta de Deus. E Satanás sabia muito bem que se José caísse, naquele momento, ele seria desgraçado, vamos dizer assim, pela sociedade. Ele seria desgraçado aos olhos de Deus e seria separado do propósito do Senhor. Mas José, ele teve toda a persistência, toda a perseverança, ele teve a resistência necessária para fugir da sedução, dos encantos daquela mulher. Um dia ela o toma pelas vestes e ele forçosamente é obrigado a deixar as suas vestes para trás e foge nu. E então ela começa a gritar e as pessoas chegam, seu marido chega. Em quem vão acreditar? Nela ou no menino que fugiu nu? Acreditaram na mulher que disse que ele entrou para violentá-la. E esse homem, este moço, esse jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, esse jovem, ele foi injustiçado e ele foi levado ao cárcere, ele foi preso. Primeiro, Deus permitiu que ele prosperasse bastante. Ele foi colocado como administrador na casa de Potifar. Então, enquanto ele esteve, capítulo 39, no verso 2,
acompanhe na sua Bíblia. Enquanto ele esteve na casa de Potifar, diz o texto, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Muito bem, maravilha, é levado ao Egito, vai para uma casa, se torna mordomo na administração, administrando fielmente a casa daquele homem. Quando esteve no cárcere, capítulo 39, no verso 21, diz o seguinte: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Na prosperidade, na abundância da casa de Potifar, Deus estava com ele. Na escassez, na falta do cárcere, Deus estava com ele. Talvez algumas pessoas fiquem questionando Deus, mas por que Deus permite que alguém seja tirado da sua casa, da sua família, seja levado a uma terra estranha e experimente a prosperidade, a bênção e a fartura, e de repente passe por uma injustiça e vai parar no cárcere? Como que isso pode ser plano? Como é que isso pode ser propósito de Deus? Deus sempre está presente com os seus, ainda que não livre do cárcere, ainda que não livre das dificuldades, ainda que não livre dos problemas, Deus está lá com os seus. Meu irmão, minha irmã querida, coloque esta verdade no seu coração neste momento. Não importa o que você esteja passando, não importa pelo que você esteja passando, Deus está com você neste momento. Ele é o seu Pai presente, Ele é o seu consolador, Ele é o seu guardador. Deus está com você. Prosperidade não significa estar somente na abundância. Prosperidade significa estar no centro da vontade de Deus. Prosperidade significa estar cooperando para a consecução dos planos de Deus. José talvez não entendesse, talvez não tivesse a dimensão do que Deus havia e estava reservando para a sua vida. Eu sei que as perguntas vêm, eu sei que os questionamentos chegam lá na masmorra, lá no cárcere, perguntando: Deus, e os sonhos que o Senhor me deu? Se o Senhor plantou esses sonhos em meu coração, onde está o cumprimento desse sonho? Tantos anos se passaram e eu aqui sendo injustiçado, estou preso injustamente. Onde estão os teus sonhos, Deus? Onde estão os teus propósitos? Onde está a grandeza daquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida? Eu sei que muitas vezes essas perguntas vêm, e eu muitas vezes me fiz essas perguntas. Muitas vezes me questionei se aquilo que eu tenho no meu coração é algo pessoal, é uma ambição pessoal, ou se foi Deus que plantou. E se foi Deus que plantou, por que tarda tanto em se cumprir, em acontecer? Por que é necessário esperar tanto? E essa espera, ela é tão machucadora, ela é tão dolorosa. Nós temos que entender que José, ele tinha uma clara noção, primeiramente, de que ele estava administrando o que não era seu. Ele estava administrando fielmente aquilo que não era seu. Onde ele estava, olha só o que eu vou dizer. Onde ele estava administrando o que não era seu. Cuidava das coisas da casa de Potifar de uma forma esplêndida. Capítulo 39, 4 e 5 diz que ele logrou mercê perante Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre ele e sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. José esperava em Deus, e enquanto esperava o cumprimento dos seus sonhos, ele administrava o que era colocado na sua mão. Na casa de Potifar e dentro da prisão, capítulo 39, verso 22 e o verso 23 diz: o qual, o carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Eu estou preso aqui, eu estou nesse lugar desgraçado, estou nesse lugar esquecido por Deus. Não, o que é que tem para fazer? Como é que eu posso servir melhor a minha geração? Como é que eu posso servir melhor
a essas pessoas que estão aqui comigo? Como é que eu posso dar um conforto melhor para elas? Eu estou na mesma situação que elas. E eu preciso entender que eu posso ser bênção no lugar onde eu estou. Por quê? Porque eu sou mordomo de Deus, você é mordomo do Senhor. E você pode dar um bem-estar melhor e maior para as pessoas que estão caminhando com você, não importa o lugar de dificuldade. Escute o que eu estou dizendo. José, enquanto esperava, e essa espera ela pode ser dolorosa, ela pode ser, e me dói aqui no peito ao falar sobre isso, ela pode ser cheia de questionamentos, mas enquanto nós aguardamos o cumprimento dos sonhos que Ele mesmo sonhou para nós, que Ele mesmo plantou em nosso coração, vamos servir da melhor forma que nós pudermos. Existem coisas pequenas que nós podemos fazer para dar maior conforto às pessoas que estão conosco, para ser bênção nas suas vidas. Você pode e você deve. Talvez você se questione, mas um menino que morava na casa de um pai amoroso, de um pai que tratava ele super bem, um pai que talvez não tivesse condições de ter dado uma formação para ele, de onde José aprendeu a administrar? De onde ele aprendeu a ser um excelente mordomo, seja na casa de Potifar, ou seja dentro da prisão? Eu acredito, isso aqui é uma coisa minha, tá? Eu acredito que existam coisas na nossa vida que nós só explicamos com a presença do Espírito Santo. Eu acredito que existam coisas que nós fazemos, que são habilidades geradas na eternidade, que são habilidades geradas no céu, e que Deus dá como capacitação para que nós nos tornemos ferramentas melhores nas suas mãos. A capacidade administrativa de José era uma capacidade sobrenatural. Ele não aprendeu numa escola, ele não aprendeu com o pai, talvez algumas noções, mas ele aprendeu do próprio Deus. Deus plantou isso dentro do seu coração. Nós, da mesma maneira, nós não administramos aquilo que é nosso. Nós administramos aquilo que é de Deus. Nós estamos aqui para defender e trabalhar os interesses de Deus aqui na terra. Nós somos mordomos daquilo que pertence ao Senhor. E essa capacidade de mordomia, de administração que nós temos, não é algo que nós aprendemos tão facilmente. Nós recebemos da parte do Senhor. Deus, Ele cumpriu o seu propósito na vida de José. Qual era o alvo para José? O alvo era que os feixes, como eram os seus sonhos, dos seus irmãos se dobrassem perante o seu feixe, que o sol, a lua e as estrelas se vergassem, se dobrassem para cima dele, ou para o lado dele. Os sonhos de José seriam sonhos de grandeza, de ganhar fama, de ganhar prestígio, de ganhar muito dinheiro, de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa poderosa na terra. Era isso que estava lá dentro do seu coração, quando ele recebia aqueles sonhos de Deus. Era isso que se gerava. Se eu for entender o caráter de José e a maneira como Deus trabalhou ele durante esses anos todos, eu não posso chegar a essa conclusão de que tenha sido apenas e tão somente sonhos de grandeza pessoal, sonhos de grandeza aqui nessa terra. Eu entendo que José, ele convergia para, vamos dizer assim, cumprir o que Deus tinha estabelecido para ele. Apesar, se você olhar no capítulo 45, vamos dizer, do livro de Gênesis, deixa eu achar aqui o texto, capítulo 45, verso de número 8, quando ele está falando já com os seus irmãos de forma revelada, ele diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Pai de Faraó, gente. Ou seja, ele está dizendo, Deus me colocou acima do próprio governante desse país. Então sim, os sonhos se tornaram sonhos de grandeza perante os homens. Sim, se tornaram como consequência. O versículo 13 diz o seguinte: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. Ou seja, aqueles sonhos que ele tinha como mocinho, como menino, se tornaram realidade
fazendo com que ele se tornasse uma pessoa próspera materialmente, financeiramente, com que ele tivesse glória e honra terrena. Mas, gente, presta atenção, nós não podemos sair pregando isso por aí, de forma leviana, dizendo que é isso que Deus tem para as pessoas. Deus tem mais, muito mais do que dinheiro. Deus tem mais, muito mais do que fama, muito mais do que prestígio. Deus tem mais para mim e para você do que simplesmente correr a vida inteira para cumprir um sonho de meninice, um sonho de criança, de se tornar um grande vulto da história, uma pessoa famosa, cheia de posses e de bens por todos os lados. Eu entendo que Deus tem um plano de que nos tornemos bênção nas suas mãos para a preservação de vidas, para que a sua casa fique cheia, para que a glória do Senhor seja estabelecida aqui na terra. É isso que eu creio, é nisso que eu creio, é isso que eu prego, é isso que eu ensino, é isso que eu depreendo aqui do estudo da Bíblia. Há um propósito maior para nós estarmos onde nós estamos. Há um propósito de Deus salvar vidas. O próprio José, capítulo 45 de Gênesis, do verso 4 até o 7, ele disse isso, quando está conversando com seus irmãos. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Eu fico imaginando aquela cena, aqueles irmãos se aproximando daquela figura ilustre, daquele homem importante, daquela pessoa que todos entravam na sala e se curvavam perante ele. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Lembra aquele menino que vocês jogaram numa cisterna? Lembram do sonhador? Lembram daquela pessoa que vocês tinham ciúme? Daquelas pessoas que vocês já não conseguiam mais falar brandamente, só gritavam comigo? Lembram quando vocês me venderam para aquela caravana de midianitas, de ismaelitas? Lembram deles? Pois é, eu estou aqui agora, diante de vocês. E eu acredito que naquele momento, se tivesse uma forma daqueles irmãos correrem, fugirem, ou entrarem num buraco e se esconderem, eu acredito que naquele momento um remorso, uma dor tão grande deva ter entrado naqueles corações. E José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meu Deus, meu Deus, que visão de vida, que noção de propósito de Deus na vida de um ser humano. Eu não tenho raiva de vocês, eu não tenho ódio de vocês, eu não quero matar vocês. Eu estou aqui para dizer que Deus me permitiu passar tudo o que eu passei para a preservação da vida na terra, para preservar a vida de vocês, para preservar a vida do meu pai. Tem fome por aí, tem muita fome ainda, tem mais 5 anos de fome. Eu estou aqui para encher os celeiros, eu estou aqui para distribuir fartura para toda a terra, eu estou aqui para preservar vidas. Foi essa frase que José disse. Ele disse no verso 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Eu me sinto pequeno demais, porque talvez eu no lugar dele quisesse vingança, talvez eu quisesse revanche, talvez eu quisesse dizer: agora chegou a minha vez, agora chegou a minha hora, agora eles estão aqui na palma da minha mão. Não. Ele diz: foi Deus. Deus conduziu a minha história. Deus conduziu a minha vida. Deus me permitiu ser odiado. Deus me permitiu ser injustiçado. Deus me permitiu ser vendido. Deus me permitiu estar aqui à frente de vocês agora, para a preservação das suas vidas. Poucos, desculpe a minha emoção, mas poucos puderam preservar tantas vidas como José
preservou naquela época. Agora me diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Sim, 1000 vezes sim. Se você entende que tem um chamado, escute o que eu estou dizendo. Você tem um chamado maior do que levantar todos os dias e sair correndo atrás de fama e de dinheiro. Você tem um propósito maior, que é a preservação da vida e da salvação eterna das pessoas que moram debaixo do telhado com você. Você tem uma missão aqui na terra, que é ganhar as pessoas para Cristo. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última geração sobre a terra. Escute, crente, você que está aí, deitado, dormindo, sossegado, achando que a vida cristã é essa coisa aí. Levanta, acorda, levanta, tem muito de Deus para ser feito. Há um propósito do Senhor para cumprirmos aqui na terra. Deus quer usar você do jeito que você é, da maneira como você foi criado, te capacitou com dons e com habilidades, para que você seja um instrumento nas suas mãos. Eu encerro dizendo, de hoje em diante, pare de reclamar. De hoje em diante, pare de murmurar. De hoje em diante, procure entender, Deus, o que o Senhor tem nessa situação? O que o Senhor está querendo ensinar? O que o Senhor está querendo moldar aqui no meu ser? O que o Senhor está querendo fazer no meu caráter? O Senhor quer me tornar uma pessoa melhor? É isso que o Senhor está fazendo? Se for isso, eu me submeto, eu aceito. Nós não podemos mais perder tempo com murmuração, mas temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ali nesse versículo de Romanos 8:28 está o meu nome, está o seu nome. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te convença dessa grande verdade. Vamos orar. Paizinho, nós chegamos ao final dessa explanação e eu faço ela com muita emoção no coração, porque eu entendo o teu agir, eu entendo o teu agir na história, eu entendo que muitas vezes o Senhor age e trabalha de uma maneira que nós não compreendemos, e por isso o apóstolo Paulo nos ensinou a procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. Isso é sempre algo muito difícil, e por isso neste momento, Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo nos ajude a entender o teu plano aqui na terra, a entender porque o Senhor nos plantou nessa cidade, a entender porque é que muitas vezes sofremos, somos injustiçados, somos mal falados, mal compreendidos, porque muitas vezes somos atacados da maneira como somos. Deus, nós queremos entender que em tudo isso o Senhor está trabalhando o nosso ser para que sejamos instrumentos melhores nas tuas mãos. Obrigado pela vida de José, obrigado porque ele foi um vencedor, obrigado porque ele se tornou um mordomo fiel, um administrador fiel do que era do Senhor. Obrigado porque ele pôde salvar muitas pessoas, preservar muitas vidas. Obrigado porque este exemplo é altamente inspirativo, inspirador para nós. Obrigado, Deus, porque temos em quem nos espelhar e temos exemplos na história e na tua palavra que pode nos encher de força e de vigor para que continuemos sendo instrumentos nas tuas mãos. Eu oro, Deus, para que essa casa que nesse instante me recebe seja uma casa invadida pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu oro, Deus, para que não hajam gritos, para que não hajam gemidos. Eu oro, Deus, para que os pais consigam falar pacificamente. Eu oro, Deus, para que os irmãos consigam falar pacificamente. Eu oro, Deus, para que não hajam disputas por ciúmes, por vanglória. Eu oro, Deus, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe. Eu oro, Deus, para que tudo que acontece dentro de casa possa estar sendo convergido para a consecução dos teus planos. Eu oro ainda, Deus, para que o Senhor mantenha a tua unção de cura e de restauração sobre as famílias. Livra do vírus, livra do contágio, livra da contaminação. Dá-nos prudência nessa hora, Senhor, e sobretudo a capacidade de crer no milagre, crer no livramento do Senhor. Se o Senhor livrou a casa, a família de Jacó, a família de José e seus irmãos,
o Senhor há de livrar a minha casa e a casa desse irmão e dessa irmã. O Senhor entrará com um grande livramento para a tua honra e para a tua glória. Assim, Pai, nós oramos e nós agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Obrigado por me receber. Logo, logo estaremos voltando com os nossos cultos presenciais e vai ser uma honra, uma alegria poder receber você. E é o meu maior sonho poder lhe abraçar, lhe beijar a face e caminhar junto com você para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com muita perseverança, com muita fé e sobretudo com muita confiança em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.